pessoal, vamos lá, dando continuidade ao nosso bloco de resoluções de questões, revisando direito administrativo com foco na banca CESP por meio de questões. Venha aqui comigo para a próxima questão, venha aqui comigo para a próxima questão. Mais uma questão Sebrasp, assistente da administração 2022. No que se refere aos ministérios e respectivas áreas de competência e aos poderes e deveres do administrador público, julgue o próximo item. Ao fazer uso do poder discricionário, um administrador público poderá agir com a razoável liberdade de escolha no que se refere ao conteúdo, à conveniência e à finalidade do ato praticado. A conveniência do ato praticado. Gabarito errado. E vamos ver qual é o erro aqui, pessoal. Ao fazer uso do poder discricionário, um administrador público poderá agir com a razoável liberdade de escolha no que se refere ao conteúdo, à conveniência e à finalidade. Não, pessoal, tá errado aqui. A questão, a banca misturou um monte de conceito, né? Quanto aos elementos, também chamados de requisitos, dos atos administrativos, nós temos a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto. O motivo e o objeto podem ser discricionários. Joia, o motivo e o objeto podem ser discricionários. A regra é que sejam discricionários, mas também podem ser vinculados. Já a competência, a forma e a finalidade sempre serão o quê? Vou anotar aqui em cima, vocês anotam de forma mais organizada aí. Vou apagar aqui, melhor. Vejam só. A competência, a finalidade, a forma, motivo e objeto compreendem os elementos do ato administrativo. Joia? Joia. A competência, a forma e a finalidade sempre vão ser o quê? Vinculados. Já o motivo e o objeto, de regra, são discricionários. Ficou melhor agora, não foi? Ficou, Rafael. Discricionários. Ou seja, falar em vinculação, a gente diz que não há margem de escolha. Já quando a gente diz os elementos motivo e objeto, há margem de escolha sim. E aqui reside o denominado mérito administrativo. Aqui reside o mérito administrativo. Ao fazer uso do poder discricionário, um administrador público poderá agir com uma razoável liberdade de escolha no que se refere ao conteúdo, à conveniência e à finalidade do ato praticado. Não, conveniência e oportunidade. A finalidade do ato sempre vai ser vinculada. Por isso que o gabarito da questão é errado. Pareli Lopes Meirelli, autor da concepção clássica e predominantemente em concurso público, a discricionariedade somente pode residir no motivo ou no objeto do ato administrativo. A competência, forma e finalidade seriam requisitos obrigatoriamente vinculados. Em qualquer ato administrativo, para o autor, o ato discricionário é aquele cuja prática envolva a margem de liberdade. Desculpa, margem de liberdade quanto ao motivo ou objeto do ato administrativo. É o famoso O, né? Conveniência e oportunidade. Residem onde? No MO.
motivo e objeto. Questão Sebrasp. Com relação aos ministérios e aos poderes e deveres do administrador público, julgo o item subsequente. Para o administrador público, a ação é um dever, não sendo possível a renúncia de seus poderes administrativos. Aqui, para o administrador público, a ação é um dever, o dever de agir, né? A gente chama isso aqui dever de agir. Dever de agir. Não sendo possível a renúncia de seus poderes administrativos. E aí? É possível ou não é possível renunciar aos poderes administrativos? E o gabarito é correto, pessoal. Não é possível a renúncia aos direitos, aos poderes administrativos. Os poderes administrativos, pessoal, são divididos em poder hierárquico, poder regulamentar, poder discricionário, poder vinculado. Vou para esse lado aqui, viu? Poder disciplinar e poder de polícia, o mais querido em prova. Na realidade, o que mais cai em prova é esses dois aqui, disciplinar e poder de polícia. Ele, Lopes, registra que, enquanto o particular pode agir a uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação atuar, desde que apresente oportunidade de exercitá-lo em benefício da comunidade. O mesmo Eli Lopes que eu trouxe para vocês aqui, ele também vai dizer, pessoal, que os poderes administrativos são verdadeiros poderes deveres, né? Isso, o administrador público, na execução da função pública, ele recebe de brinde da lei, ele recebe de brinde da administração, ele recebe de brinde da Constituição os seus poderes. Poder de polícia, poder regulamentar, poder hierárquico, poder normativo, poder disciplinar, certo? Poder discricionário, poder vinculado, todo esses são instrumentos, todos esses são instrumentos que o agente público ganha, recebe quando investido da função pública para melhor exercer a sua atribuição. E por se tratar de poder-dever, ou seja, além dele ter o poder, ele tem o dever de agir, esses poderes são irrenunciáveis, são poderes irrenunciáveis. Tá joia? Volta aqui. Mais uma questão Sebrasp. Em relação aos poderes e deveres, olha aqui, será que com essa introdução que eu dei agora a gente já responde algumas questões? Julgo o item abaixo. Para o administrador público, a inteira subordinação do poder em relação ao dever, ou seja, o exercício do poder deve sujeitar-se sempre a uma finalidade específica. Vamos ler de novo e ler com calma. Para o administrador público, a inteira subordinação, ou seja, existe inteira subordinação do poder em relação ao dever. Ou seja, o exercício do poder deve sujeitar-se sempre a uma finalidade específica, deve sujeitar sempre a uma finalidade específica. E aí, o exercício do poder pode ser usado de forma genérica, e o gabarito é correto, pessoal. E aqui eu sempre digo, quando chego nesse ponto aqui da, como é que eu posso dizer, da utilização das prerrogativas que o Estado lhe dá, a gente sempre tem que lembrar daquele filme do Homem-Aranha 1, quando o tio de Peter Parker, ainda vivo, né, começa a desconfiar que ele teria os poderes. Ele diz para Peter assim, ó, grandes poderes, grandes responsabilidades. A administração pública está lhe dando poderes, mas cuidado no exercício desse poder. Você sempre tem que exercer esse poder com a finalidade pública e essa finalidade tem que ser uma finalidade específica, não pode ser uma finalidade genérica, né? Você não pode sair jogando poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentar, poder disciplinar, discricionário vinculado à torta e à direita. Tem os casos específicos, tem as situações adequadas para que você possa utilizar desse poder, tá bom? Vem aqui comigo. Para o administrador público, a inteira subordinação em relação
Há uma inteira subordinação em relação ao dever, ou seja, o exercício do poder deve sujeitar-se sempre a uma finalidade específica. Lembre-se que o princípio da legalidade para o administrador público, o gestor, é mais limitado do que o particular, só pode fazer o que a lei determina. Isso é o que está na lei. A liberdade do particular abrange, pois ele pode fazer tudo que a lei não lhe proíbe e pode fazer tudo que a lei vier a lhe permitir, que a lei vier a lhe permitir. Tem aquela dicotomia, né, pessoal, do princípio da legalidade. A legalidade para o poder público e a legalidade para o particular. A legalidade para o poder público, eu posso fazer tudo que a lei determina. Para o particular, eu posso fazer tudo desde que a lei não proíba. Dentro dessa sistemática aparece aqui, ó, poderes administrativos. Dentro dessa sistemática aparecem os poderes administrativos, não é? Opa, cadê? Já veio assim, chutando, rapaz, com gabarito não dá, né? Mas vamos estudar a questão. Uma questão antiga, pessoal, por incrível que pareça. Eu nunca trago questão tão antiga aqui, mas eu achei tão interessante o enunciado dessa questão que é importante para que a gente consiga trabalhar os conceitos de. Deixa eu abrir a câmera aqui. Para que a gente consiga trabalhar os conceitos de poderes, né? As espécies de poderes. Aí caiu essa questão aqui, embora seja uma questão antiga, eu não tiro o ano da questão. Não é porque a questão é antiga que a questão não seja atual, no sentido de o assunto ainda ser cobrado em concurso público, né? E eu trago a questão antiga para mostrar a vocês como o Sebrasp cobra desde antigamente até os dias atuais esse tipo de assunto. Vem cá. Um professor que determina a reprovação e um estudante, por este não ter alcançado o nível mínimo de presença às aulas fixado em lei, pratica um ato administrativo. Certo? Certo. Que caracteriza o exercício do poder vinculado, pois, como o estudante não alcançou o mínimo de assiduidade, o professor tinha o dever de reprová-lo. E aí, pessoal? Nesse caso aqui, enquadra-se o poder vinculado. Ou, nesse caso, o professor teria uma margem de escolha? A gente já sabe que o gabarito é correto, né, pessoal? Por quê? Porque a lei diz, olhe, para o aluno ser aprovado, pelo menos dizia nessa época, né? Para o aluno ser aprovado, ele tem que ter X% de presença. Se o aluno não tem X% de presença, o caminho natural, segundo a lei, era reprovar. Joia? Poder vinculado ou regrado, olha aqui um sinônimo do poder vinculado, ele é também chamado de poder regrado. O poder vinculado ou regrado é aquele que o direito positivo, a lei, confere à administração pública para a prática de atos de sua competência, determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização. Existem dois tipos de poderes que se contrapõem, pessoal. Existe o poder vinculado e o poder discricionário. O poder vinculado e o poder discricionário, os seus fundamentos se encontram onde? Sempre na lei, seja vinculado, seja discricionário. O problema é que, ou melhor, a solução é que no poder vinculado a lei só traz uma opção. Não tem margem de escolha no poder vinculado. O administrador público tem que fazer aquilo, ele tem que fazer aquilo mesmo, e não tem que se falar de fazer outra coisa, ele tem que fazer aquilo. A lei só traz um caminho para que o agente público faça a sua função. Já no poder discricionário, não. A lei traz algumas opções. A lei diz: olha, administrador, você tem que chegar a Y, mas você pode ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Todos os dois caminhos estão previstos na lei, estão previstos na legalidade e levam a Y. Levam a Y. Você pode escolher se vai pelo caminho A ou pelo caminho B.
Essa escolha, pessoal, essa escolha a gente chama ela de mérito administrativo. Essa escolha está prevista no motivo e no objeto, elementos dos atos administrativos. Olha, elementos dos atos administrativos, motivo e objeto. O motivo e o objeto é discricionário. O motivo e o objeto é discricionário. Tá joia? Vem aqui comigo. Vamos para mais uma questão. Uma tão antiga e uma tão nova, né? No que se refere aos ministérios e respectivas áreas de competência e os poderes e deveres do administrador público, julgo o próximo item. É pertinente ao Ministério das Relações Exteriores prestar serviços consulares e particulares de negociações comerciais, econômicas e financeiras com entidades estrangeiras. É pertinente ao Ministério das Relações Exteriores prestar serviços consulares e participar das negociações comerciais e financeiras com entidades estrangeiras, E aí, certo ou errado? É pertinente aos Ministérios das Relações Exteriores prestar serviços consulares e participar de negociações comerciais e financeiras com entidades estrangeiras. E aí? No que se refere aos ministérios e respectivas áreas de competência e os poderes e deveres do administrador público. Gabarito correto, Rafael. Agora me diga por que está correto. Por quê, pessoal? Entre as atribuições dos ministérios e respectivas áreas de competência, por exemplo, Ministério das Relações Exteriores. É pertinente, está aqui, ó, é pertinente ao Ministério das Relações Exteriores prestar serviços consulares e participar de negociações comerciais, econômicas e financeiras com entidades estrangeiras. Por quê? Porque ele representaria, que foi uma questão mais técnica, né, mais voltada para a própria organização da Presidência da República. Mas está dentro das atribuições do Ministério das Relações Exteriores esse serviço consular, né? Porque, para quem não sabe, pessoal, o Ministério das Relações Exteriores é o ministério que cuida do corpo diplomático do Brasil. Pode-se dizer que o ministro das Relações Exteriores é o chefe dos diplomatas. É o chefe dos diplomatas. O ministro das Relações Exteriores é o chefe dos diplomatas. Joia? Vamos para mais uma questão? Vamos embora. Que se refere ao Ministério das Re- No que se refere aos ministérios e respectivas áreas de competência, os poderes e deveres da administração pública, os assuntos relativos à cultura, desporto, educação, magistério e ensino, sem exceção, e essa questão aqui eu trouxe para comentar um assunto com vocês aqui, uma forma de fazer questões em prova, né? Constitui a área de competência do Ministério da Educação. Vamos lá. Aqui não importa a gente saber se essas atribuições estão ou não dentro do Ministério da Educação. Por quê? Porque muito provavelmente da prova da gente não vai cair a estruturação do Ministério da Educação, a estruturação do Ministério das Relações Exteriores, como na questão anterior. Mas é importante que eu traga esse tipo de questões até para alertar vocês, porque eu sei que muitas vezes quem está aí do outro lado da câmera está fazendo seu primeiro concurso agora. Por quê? Porque o objetivo de minhas aulas é trazer de forma objetiva, clara, direta, para que você consiga marcar o X na questão correta. Aqui eu não tenho intenção em deixar ninguém mestre ou especialista em direito administrativo, não, tá certo? Isso aí você encontra na pós-graduação, você encontra num programa de mestrado, de doutorado, mesmo na faculdade de direito. O meu objetivo aqui com vocês, o meu compromisso, é fazer com que você marque o X na questão correta. E se você conseguir marcar o X na questão correta com o auxílio das minhas aulas, que eu acho que é plenamente possível, que vocês veem o assunto que é ministrado, não agora no momento que a gente só está fazendo uma revisão por questões, mas se você vai lá no meu curso de Direito Administrativo, que a gente tem aqui na plataforma, e você vai ver que as minhas aulas é voltadas para o que a banca cobra. Eu tenho um curso exclusivo para a banca CESP, vou lançar curso exclusivo para a carreira militar, concurso da área de segurança. Por que a gente faz isso, não aproveita uma aula de um curso no outro? Porque a forma de trabalhar é diferente, pessoal. A forma de ser cobrado em uma banca FCC é diferente do que o CESP cobra.
Então, as minhas aulas é direcionado. E quando eu trago uma questão dessa, embora esteja fora do ritmo do seu edital, é importante que você que está aí do outro lado da câmera, que nunca fez uma prova de concurso, que muitas vezes se pega nesse momento de reta final e acha que está despreparado, existem algumas técnicas, alguns macetes, alguns bizus de quem já é caliçado de fazer prova e resolver questões, que é esse aqui, ó. Na sua maioria, na grande maioria, sem exceção, nunca, sempre, são palavras que deixam as questões erradas, pessoal. Por quê? O assunto relativo à cultura, desporto, educação, magistério e ensino, sem exceção, vão fazer parte do Ministério da Educação. Está errado, né, pessoal? Esse gabarito errado. Principalmente por causa dessa expressão aqui, ó. Sem exceção. Por quê? Porque a estrutura desses ministérios estão sempre rodando, estão sempre mudando e sendo modificadas. Por isso que a gente não tem como afirmar sempre, né? Em relação ao comportamento organizacional, julgo o item a seguinte: servidor ocupante de cargo da administração pública deve agir estritamente de acordo com as normas da. Vamos lá. Servidor ocupante de cargo da administração pública deve agir estritamente de acordo com as normas da organização e isolar seus valores pessoais para não impactar seu comportamento nas suas relações interpessoais. E aí, isso está certo ou está errado, pessoal? O gabarito está errado. E por que está errado, Rafael? Me diga, pelo amor de Deus, que eu achei que estava certo. O servidor ocupante de cargo da administração pública deve agir estritamente de acordo com as normas de organização. Aqui está certo. E isolar os seus valores pessoais para não impactar o seu comportamento nas suas relações interpessoais. O servidor ocupante de cargo da administração deve alinhar o seu comportamento, deve alinhar aos valores normais da organização, mas isso não significa isolar seus valores pessoais, mas sim equilibrá-lo para e posse de ter uma conveniência harmônica dentro da organização administrativa. Tem um professor muito famoso de direito processual civil chamado Fred Didier. E Fred Didier diz que neutro é sabão. Ninguém consegue ser neutro na vida. Você não pode, por exemplo, numa repartição pública, fazer manifestações de apreço ou desapreço a determinado candidato político partidário. Não pode fazer manifestações de apreços políticos ou desapreços, né? Político partidário dentro da repartição pública. Agora, você externar o seu voto, ou seja, a sua concepção, se você vota em candidato, se é de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, sei lá, essas várias ramificações que tem, isso não tem problema. O problema que tem é você fazer manifestações político-partidárias de exaltação ou de denegrir a imagem de determinada pessoa. Isso não se pode. Mas neutro, 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 como diz Fred Didier, neutro é sabão. Vamos para mais uma questãozinha? Vamos para mais uma questãozinha. Com fundamento na classificação dos agentes públicos, a Lei Complementar 840 de 2011 julga o item que se segue. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, embora não sejam eleitos para o exercício do mandato, embora não sejam eleitos para o exercício do mandato. E aí, pessoal? Ministro de Estado, quem já estudou direito administrativo comigo já sabe, né? Ministro de Estado é sim, pessoal, agente político. Os ministros de Estado são considerados agentes políticos, embora não sejam eleitos para o exercício de seu mandato. Os agentes políticos são, olha aqui, ó, o conceito de agente político, são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos e funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício das atribuições constitucionais. Esses agentes atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais. Tem normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e de responsabilidade, que eles são privativos, ou crimes de responsabilidade, que eles são privativos.
Então vejam, pessoal, para alguns autores são considerados agentes políticos, por exemplo, os escalões da presidência da República, o próprio presidente da República seria um agente político, deputados e senadores seriam agentes políticos, juízes, e aqui juiz entra tudo, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, ministro dos demais tribunais, juiz, todo mundo aqui é agente político. Ministros do Tribunal de Contas da União, e aqui tem uma confusão desgraçada, né? Secretários estaduais também são agentes políticos, e por fim, ministros de estados também são agentes políticos. Olha, são agentes políticos. Mais uma questãozinha, Sebrasp aqui, para a gente ser feliz. Tá? A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgo o item que se segue. Somente os danos ocasionados por agentes pertencentes aos quadros das pessoas jurídicas de direito público dão ensejo à responsabilidade civil do Estado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, muito boa a questão, né? O tema vai tratar em específico da responsabilidade civil do Estado. E a gente já aprendeu e está revisando agora que a responsabilidade civil do Estado é uma responsabilidade com base na culpa administrativa, responsabilidade com base na culpa administrativa, que vai dizer o quê? E essa responsabilidade se dá porque a atividade realizada pelo Estado é uma atividade perigosa. O Estado não pode deixar de realizá-la, mas também não pode se escusar dos prejuízos que ocorrem em sociedade, tá certo? E falando em responsabilidade civil objetiva, falando em responsabilidade civil administrativa do Estado, responsabilidade civil do Estado, desculpa, a gente aprende que a responsabilidade civil do Estado, de regra, é uma responsabilidade objetiva. E o que quer dizer isso, Rafael? Responsabilidade objetiva, pessoal, é aquela que o Estado vai responder, independentemente se tenha dolo ou culpa. A única coisa que vai ser observada aqui é a conduta que gerou um dano e que essa conduta está ligada por esse dano por um instrumento chamado nexo causal. Se você que sofreu dano conseguir ligar a conduta ao dano, e essa ligação chama nexo causal, o Estado é responsável de forma objetiva. Mas é isso que a questão está trazendo? Não, mas eu resolvi fazer uma revisão aqui com vocês. A questão está perguntando. Somente, olha ele aí, olha ele aparecendo aqui, ó. Somente os danos ocasionados por agente pertencente aos quadros das pessoas jurídicas de direito público dão ensejo à responsabilidade civil do Estado. Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? Por quê? Porque a gente vai aprender aqui comigo agora que a administração pública, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. A administração pública pode ser dividida em administração pública direta e a administração pública indireta. Na administração pública direta, a gente encontra quem? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, certo? E na administração pública indireta, Rafael, a gente encontra as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aqui a gente encontra a União, Estado, DF e municípios. Então essas aqui são pessoas jurídicas de direito público, com P maiúsculo. Essas duas aqui, ó, essas duas aqui, autarquias e fundações, também são pessoas jurídicas de direito público, com P maiúsculo. Mas as empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, com P minúsculo, mas nem por isso estão afastadas da responsabilidade objetiva, da responsabilidade objetiva. Vamos ver aqui o organograma que eu trouxe para vocês. Entidades de direito privado da administração pública são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Se elas forem prestadoras de serviço público, como por exemplo os Correios, a responsabilidade é objetiva. Se elas são exploradoras de atividade econômica, a responsabilidade é
subjetiva. Então, tem que fazer essa diferenciação aqui. Prestador de serviço público, a responsabilidade é objetiva. Prestador de atividade, explorador de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Mais uma questãozinha aqui para animar, mais uma questãozinha para a gente fechar mais um bloco. A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgo o item que se segue. O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição de 46, adotou como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipótese de exclusão de responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima. Olha aqui, ó, o ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição de 46, adotou como regra geral, para efeito de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, certo? Certo. Admitindo hipótese de exclusão de responsabilidade estatal, exemplo de culpa exclusiva da vítima. E o gabarito é correto. Por quê? Porque eu não disse a vocês que a responsabilidade do Estado, de regra, é objetiva? É objetiva com base na teoria do risco administrativo, tá joia? Por quê? Porque ela poderia ser com base também no risco integral. No risco administrativo é cabível a excludente de culpabilidade por culpa exclusiva da vítima. Como assim, Rafael? Imagine a seguinte situação: você é funcionário da prefeitura, está lá com o carro da prefeitura, e do nada uma pessoa esvairada lá, você vem na via correta, na velocidade correta, uma pessoa desvairada vai, pum, pum, bateu, passou na frente do carro, o carro passou por cima. Estava tudo correto, a pessoa mirou assim, quando você passou, ela jogou a cabeça debaixo do carro. Livrou a cabeça, pegou a coluna, ficou tetraplégica. Eu pergunto a vocês, a pessoa que fica tetraplégica nessas situações, o Estado vai responder? Não, culpa exclusiva da vítima. É ela que agiu exclusivamente, não foi a atividade do Estado que ocasionou aquilo nela, aquele acidente a ela. Foi ela mesma que, por sua atitude irresponsável, impensável, doentia, jogou na frente do carro e queria se matar e terminou ficando tetraplégica. Tá joia? Nesse caso, cabe sim excludente de culpabilidade. Agora, quando trata-se, pessoal, de responsabilidade integral, e aqui a gente está falando, por exemplo, de dano ambiental, dano nuclear. Nesses casos aqui, como o próprio nome diz, a responsabilidade estatal é integral. O Estado responde independentemente de ter culpa exclusiva da vítima, se não tem. Por exemplo, deu um tsunami em alto mar, veio uma mega hiper, Deus o livre, né? Onda invadiu ali a usina Angra 1, Angra 2, destruiu tudo, espalhou radiação por todo lugar, o Estado responde. Mas, Rafael, foi força da natureza, não quero saber, o Estado responde. O Estado responde. Dano ambiental, dano ambiental, o Estado responde. Foi ocasionado um dano ambiental, o Estado responde. Exemplo, Brumadinho. Exemplo, Brumadinho tem outra, eu não lembro, da barragem que estourou lá em Minas Gerais e acabou com toda aquela região ali. Aí o Estado pode dizer, sim, mas a culpa não foi minha, eu fiscalizei, eles mandaram documentações fajutas, não tinha como a gente saber. O problema é seu, neném. Dano ambiental, a responsabilidade é integral. O Estado é obrigado a indenizar as vítimas do acidente ali de Brumadinho, juntamente com a Vale, né? Vale do Rio Doce. Tá joia? Pessoal, eu encerro mais um bloco aqui com vocês. Espero todos vocês nos nossos próximos blocos, nos nossos próximos cursos. Um abraço e Deus abençoe a todos.